Boa tarde, crianças. Como vão? Temos a primavera conosco agora. Foi domingo que ela chegou. E vamos lhe dar boas-vindas. O céu tá mais limpo, as coisas do ar tá melhor. Eu tô um pouco doente, então hoje eu vou contar a história lendo um pouquinho para vocês. É uma história muito bonita. Vamos ouvir? Era uma vez um reino em que as plantas davam lindas flores, havia muitos frutos, as crianças eram saudáveis e alegres e não existia miséria. Em frente ao castelo real havia uma árvore maravilhosa, mais velha que o sábio mais velho de todo o reino, mais velha do que o seu pai, do que o seu avô e também do que os meus bisavós. Ela tinha uma ramagem enorme que cobria a feira semanal e os vendedores de frutos e de verduras faziam bons negócios à sua sombra. Todos amavam e admiravam essa árvore. Ela já era um símbolo daquele lugar. O rei tinha um filho, um jovem filho, que gostava muito de plantas e de animais. À tarde, quando as suas tarefas já haviam terminado, ele gostava de passear pelos jardins e campos, e não era raro que ele trouxesse uma planta interessante para casa ou um animalzinho ferido para cuidar. Assim, os anos foram passando felizes e um dia o rapaz, já crescido, foi conversar com seu pai que o havia chamado. Meu filho, uma grande desgraça parece que está para acontecer na nossa terra. Ouvi dizer pelos vizinhos que a nossa árvore está muito, muito doente e que ela vai morrer. E se isso acontecer, todo o nosso reino ficará doente e todas as pessoas. Os meus ministros já foram lá fora verificar e eles me disseram que sim, que parece que a árvore está doente. Você gostaria de assumir essa tarefa? Sim, meu pai, vou imediatamente lá fora. E assim foi que ele foi. E chegando lá tinha muitas pessoas olhando a árvore. E realmente a árvore havia perdido suas flores, as suas folhas estavam caindo e ela estava ficando com um ar muito triste. E as pessoas estavam conversando umas com as outras. As crianças pequenas perguntavam aos pais o que havia acontecido e ele viu até duas velhinhas ali pertinho da árvore comentando com os olhos cheios d'água. Assim, ele voltou correndo e falou: sim, pai, eu verifiquei, é verdade, a árvore está muito mal e as pessoas também estão muito mal, tristes, tristes, sem saber o que fazer. Eu peço licença, meu pai, para sair pelo reino e até andar talvez em outros reinos, procurando ajuda e conselhos para ver o que precisamos fazer para salvar a nossa árvore. E o rei lhe deu permissão, e assim foi que logo depois ele se pôs a viajar. Ele andou para lá e para cá, por reinos próximos e distantes, por pessoas amorosas e pessoas também não amorosas. Ele encontrou boas pessoas que o queriam ajudar e queriam lhe aconselhar, mas não tinham conselhos para dar. Ele já estava ficando desanimado, muito triste. Por quê? Porque ele já havia andado durante 3 verões e 3 invernos e não tinha encontrado solução. E assim, andando acabrunhado, de repente ele ouviu um ruído e olhou para cima e tinha um pássaro. E o pássaro
falou com ele: querido príncipe, por que olhas tão desanimado e triste? Por que não voltas para casa, para junto de teu velho pai? Ele sente saudades de você. Oh, tu sabes falar e ainda sabes algo sobre o meu reino? Ah, então, me diga, como estão todas aquelas pessoas queridas? Oh, meu príncipe, não estão nada bem. Não ouvi nenhuma risada alegre. Homens e mulheres parecem doentes e não têm mais palavras carinhosas para dizerem uns para os outros. Querido pássaro, disse o príncipe, eu estou andando pelo mundo em busca de ajuda para nossa linda árvore, porque se ela não se curar, o povo também ficará doente e tudo vai ficar triste. Não haverá mais alegria. O pássaro ficou muito admirado com tudo isso. Sobrevoou algumas vezes ao redor da cabeça do príncipe e lhe contou de uma água curativa que saía de uma rocha num bosque escuro. O príncipe sentiu esperança no seu coração. Finalmente uma esperança! Diga-me onde encontro esse bosque e essa água maravilhosa. O pássaro olhou atentamente para ele e disse: faz muito, muito, muito tempo que estive lá pela última vez. E além disso, é uma tarefa perigosa, pois estando lá, espíritos horríveis te ameaçarão com maldições e perdições e feitiços. Sei de pessoas que nunca conseguiram voltar. É assustador. Ah, eu quero tentar mesmo assim, mesmo que tenha que lutar contra cada um desses espíritos e contra todos os espíritos, de uma vez se for necessário. Não os temo. O pássaro então avisou-lhe: os espíritos não podem fazer mal nenhum a um coração puro, mas logo que algum pensamento ruim, um desprezo ou impaciência surgirem em ti, já poderão ferir-te. O príncipe então pôs-se a caminho mais uma vez, quando depois de muitos dias ele finalmente chegou à beira do bosque, orientado pelo pássaro, se despediu desse, e foi a última vez que ele o viu. Agradeceu-lhe em pensamento e desapareceu atrás das árvores escuras. Logo que ele entrou ali, ele sentiu-se pouco confortável. Um vento frio soprava nos seus pés, como se alguém quisesse segurá-lo ali. Bem devagar e cheio de coragem, foi colocando um pé à frente do outro, passando por cima de troncos podres, entrando cada vez mais no bosque. Sentiu-se um pouco tonto e apoiou-se numa árvore. Mas esta era cheia de espinhos e quase que ele começou a amaldiçoar aquela árvore, mas então ele ouviu um ruído de água correndo. Será que tinha um riacho por ali? E ele logo se lembrou que ele não podia se zangar, nem ficar com raiva, nem aborrecido. Ele continuou ouvindo aquele murmúrio de água e foi correndo na direção do ruído. Correu o quanto pôde, mas o barulho sempre mudava de lado. Uma hora estava de um lado, outra hora estava de outro lado, e ele foi correndo assim até que anoiteceu. E o seu fôlego quase tinha ido embora. Ele teve que parar para recuperar o fôlego. No vento, ele ouviu uma risada de longe. Procurou, até que escureceu completamente e seus pensamentos
estavam sempre na árvore, lá na frente do castelo. Ele queria muito logo revê-la. Exausto, arrumou ali o chão, colocou sua capa, uma pedra debaixo da cabeça, deitou-se, cobriu-se com a capa e adormeceu. Elevou seu pensamento antes de dormir para a árvore, para o seu pai, para a sua mãe. E ele sonhou. Teve um sonho aonde viu seu pai, que olhava para ele sorrindo. E ao lado do rei, viu a rainha, sua mãe, que lhe sorria suavemente. E no sonho, ele viu também a árvore, que estava sadia, florescendo novamente. E também viu nesse sonho muitas pessoas felizes. Ao acordar, respirou fundo, sentiu o ar fresco e percebeu, pelo ruído da água correndo, que ele não estava longe de um riozinho. Olhando ali ao lado, logo ele viu o brilho de água e se dirigiu ali. E lá estava o riachinho, de água clara e brilhante. Tomou da água com as suas mãos e ele se sentiu refrescado, satisfeito, tirou-lhe a fome. E ele pensou, essa é a água. Ela lhe deu até forças. Então ele foi seguindo o rio na direção contrária da onde ele vinha. Quer dizer, indo em direção para o lado da onde a água vinha. E foi subindo, 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 até que ele chegou na fonte do rio. Ele pôs um pé adiante do outro. E assim, lá chegando, pegou o seu cantil, vocês sabem o que é cantil já, lavou com a água da fonte, encheu daquela água preciosa, molhou seus cabelos, seu rosto, tomou um pouco mais de água e voltou pelo caminho que tinha vindo. Logo ele chegou em casa, não tão logo, era um longo caminho, mas a vontade de chegar fazia com que ele andasse o mais rápido possível. E quando ele surgiu lá no portão do grande muro da cidade, as pessoas o viram e jubilaram ao vê-lo de volta. E a primeira coisa que ele fez foi regar as raízes da árvore, uma água que curava. A olhos vistos, a árvore se recuperou. As pessoas começaram a respirar aliviadas e foram trabalhar agraciadas. O filho do rei foi festejado com todas as honras. E quando seu pai morreu de velhice, ele assumiu o trono e as suas tarefas. E foi um rei bom e muito querido, que regeu com justiça e ainda realizou muitos outros atos heróicos de bondade e justiça. E assim acabou-se essa história. Entrou por uma porta, saiu por outra, e assim vamos festejar a primavera. Semana que vem, no domingo, será o dia do arcanjo Micael. E na segunda-feira teremos uma linda história sobre a época de Micael.